Fala, minha tropa! Estamos começando mais um MCA Podcast, a voz da comunidade. E hoje, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a minha mina Carol. Carol, obrigado por ter vindo aqui. Quero ouvir sua linda história. Fica à vontade. Quero agradecer primeiro a Deus e ao Edu pelo convite. E espero que vocês fiquem ligados e escutem um pouquinho da nossa história. Bora, então? Bora. Carol, fala uma coisa pra mim. Conta pra gente aqui quem é Carol. Hoje a Carol é uma mãe muito feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz, sou uma mulher realizada. Sou uma pessoa temente a Deus e eu acho que sou a mãe do Theo. Que bom, né? Pô, legal. Mas já que você já entrou no assunto, seu filho, conta pra gente como que foi a sua gravidez. Com todos os detalhes possíveis. Com todos os Hoje detalhes. eu quero chorar. Hoje eu quero Vai chorar. chorar, vamos chorar. Eu descobri que eu tava grávida, eu tava de 3 meses já. Eu tava em outro estado, porque meu tio passou mal, e aí eu fui acudir ele em Santa Catarina, e lá eu que passei mal. Comecei a sangrar, e aí quando eu fui ver, eu tava grávida, e fiquei lá uns dias, tratei dele e vim embora. Quando eu vim embora, passou um mês, eu tive... O meu útero abriu, e eu internei na Santa Casa das Pressas, eu tava até no culto. Eu tava no culto no domingo e eu comecei a sentir muita cólica, e quando eu fui no banheiro eu tava sangrando muito e fui direto pro hospital. E ali meu útero abriu, e aí eles já me internaram e falaram que eu tinha que fazer uma curetagem. E ali eu internei, no dia que eu internei chorei muito, porque aí vem a história de quem é a Carol. Eu sempre tive o sonho muito de ser mãe. Eu sempre falei pra Deus que eu sempre quis ser mãe. E eu falava, Deus, não importa o que acontecesse, a nossa boca tem poder, né? E eu sempre quis ser mãe. Então, quando eu descobri que eu tava grávida, tudo, tava muito feliz, minha família ficou muito feliz, eu já tava com uma idade, certa idade, né? Não tava mais adolescente. Tá passando a hora. Eu já ia fazer 30 anos, então, assim, tava nova, mas, assim, quando você vem no meio, assim, duas coisas, aí vem essa da idade que uma moça falou pra mim, nossa, mas 30 anos, você vai ser mãe agora? Eu falei, mas estudei muito antes, né? E pra mim foi um choque, quando eu internei e ela falou, ó, seu útero tá aberto e não tem o que fazer, amanhã você vai fazer uma curetagem. E, assim, pra mim ali, eu falei, meu Deus, e agora? Chorei muito, foi uma noite que eu chorei muito, 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 muito. E eu só falava pra Deus, porque eu fiquei num quarto e ali Deus já começou a trabalhar com mulheres que todas perderam um bebê. Tinha mães que estavam lá com um bebê de 6 meses na barriga, que morreu. Uma outra menina tava com 8 meses e o bebê tava mortinho, então ela tinha que fazer uma cesárea pra tirar. E eu falei, meu Deus, eu não tava entendendo, né? E ali comecei a conversar com umas mães, e passou a noite, eu chorava e conversava, cada uma chorando de um lado. E quando chegou de manhã, a médica veio me buscar e falou assim, ó, agora é você que vai fazer a curetagem. E ali eu orei, eu só falei, Senhor, seja feita a sua vontade. E quando eu entrei, aí ela me levou, me colocou pra outra maca. Quando eu entrar pro centro cirúrgico, aí ela falou, espera aí rapidinho que eu esqueci um papel. E eu lembro até hoje, veio uma médica, do nada, ela pegou e falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo. Ela falou, você vai entrar pra curetagem, né? Eu falei, sim. Aí ela falou assim, deixa eu fazer um toque em você, no meio do corredor, do nada ali, do hospital. Eu falei, tá bom. Quando ela fez o toque, ela olhou pra minha cara, ela falou assim, você tá com dor? Eu falei, não. Aí ela olhou pra moça que veio, ela falou, pode descer ela, o útero dela tá fechado. Ela falou, faz uma ultrassom agora que o útero dela tá fechado. Aí eles me desceram e fez a ultrassom, o feto tava intacto, tinha até crescido. E ela falou assim, não sei o que aconteceu, mas olha, seu útero fechou, assim, eu vou te mandar embora, mas você pode voltar daqui uma semana, amanhã, hoje, ele pode abrir, você pode eliminar o feto, mas assim, vai cuidando em casa. E foi, de 4 meses pra lá, e eu fui só cuidando. Mas assim, foi uma gravidez muito boa, de verdade. Eu cuidava, era saudável,
né, tava sempre ali na barriga, sempre profetizava que o Theo ia ser uma criança muito feliz. Não sabia que era o Theo, sempre jurei que era uma menina, mas foi uma gravidez muito boa. Cara, você já começou já me dando um choque. Foi. Peraí, deixa eu voltar. Tá, conta agora, já que já veio com esse rojão, quantas semanas ele nasceu? O Theo nasceu de 34 semanas. Eu tava de 7 meses, eu ia pro 8º. E aí? E aí foi o show da Xuxa, né? A gente tava. Eu tava em casa, comecei a ter muita dor, do nada. E aí eu comecei a dilatar. E aí eu tinha uma ultrassom no outro dia. Aí quando eu cheguei na ultrassom, a médica ela pegou e falou assim: seu útero tá muito baixo e você não tem líquido na sua barriga. Aí eu falei, como assim? Ela falou assim, não. Ela falou assim, você não tem líquido nenhum mais na sua barriga. Aí ela falou assim, a gente vai ter que te internar? Aí eu falei assim, não, doutora. Eu falei, mas ele mexe bem. Eu falei, eu só tô com dor, né? Eu falei, tô com uma cólica. Ela falou, a gente vai ter que te internar. Ela falou assim, seu filho vai morrer na sua barriga. Aí eles me internaram, fiquei uma semana ainda segurando ele. Fiquei só no soro, né, pra poder hidratar ele, e tomei injeção, que a gente toma na coluna pra fortalecer o pulmãozinho, pra ele, se nascer prematuro, pelo menos o pulmão tá fortalecido. E aí ali ele nasceu de 34 semanas, 2 quilos e 100, 40 centímetros, nem o RN cabia nele, era muito pequeno, muito pequeno. Aí já aconteceu aí, o parto dele foi muito complicado, muito complicado. Quebraram a clavícula dele no meu parto. Nossa. E nossa, ali eu falo assim, primeiro ele nasceu muito pretinho, né? Eu falo assim, ele era muito roxo, ele não chorava. Quando a minha tia que tava comigo, né? E eu falei assim, Rê, ele não chora quando ele saiu. E ela falou assim, tá tudo bem. Ela falou até hoje, ela falou, eu não falei nada pra te acalmar, mas ele não chorava, ele tava muito morto mesmo, sabe? Você via assim, ele tava apagado. E aí eles começaram, né, fazer todo o trabalho lá. E quando ela veio, ele só gemia. Ele só falou assim, ah. E eu falei assim, ele não tá bem, gente. E eu lá, né, toda, acabei de ganhar o neném, eu falei, ele não tá bem. Todo mundo, não, mãezinha, tá bem. E já me levaram pra sala. E eu falei assim, gente, tá muito estranho. Aí quando a gente foi pro quarto, aí ele veio com a clavícula quebrada. E assim, ele não chorava, não mamava, mas pra ele estava tudo bem. Eu que tava doida da cabeça. Tô muitas emoções. Muito. Aí você me conta uma coisa. Por que precisou ir pra UTI? O que aconteceu? Então, eu era a mãe que eu tava assim. Eles falam que depois que a mulher ganha, às vezes vem uma depressão pós-parto, né? Mas assim, eu cuidei dos meus sobrinhos, cuidava dos filhos das minhas amigas, e era muito diferente o Theo. O Theo, ele não chorava, ele sempre só miou. E ele não mamava. Eu colocava ele no peito, ele sugava, ele cansava muito rápido. Ele ficava. Você via a entrada dele, sabe? A respiração muito cansada. Passou uns 15 dias, eu levei ele no hospital e falou que ele tava com uma bronquiolite. E eu falei assim, mas é impossível, porque eu nem saí com ele de casa. Não, mãe, é normal, porque o bebê recém-nascido é assim mesmo, o tempo. Eu falei, mas ele nasceu em janeiro. Eu falei, não tava nem frio. Eu falei, eu não recebi visita, porque ainda tava na época do Covid, né? Ainda era a época das vacinas. Tinha acabado de sair a vacina quando ele nasceu. E eu falei assim, não é normal. Tratamos ele com 15 dias de vida com amoxicilina. 10 dias de amoxicilina. E ele muito cansado. Quando foi na segunda vez que eu levei ele, ele já não tava aguentando mais. E aí ele muito cansado, ele só chorava, não mamava, muito cansado. E aí eu falei assim, gente, não, mãe, é porque ele tá no pico da bronquiolite. Agora deu uma broncopneumonia. Toda hora tinha uma. Era uma coisa e me deram aí amoxicilina com prednisona. Passaram mais pra eu passar. Eu falei, gente, tá errado. Aí teve uma noite que ele chorou tanto, ele tava roxo, sabe? Ele se envergava, assim. E eu falei assim, eu vou com ele pro hospital. E quando eu cheguei, todo mundo falou, olha que horas são. Porque era, tipo, 2 e pouco da manhã. Eu falei, gente, mas ele não para de chorar. Aí falava, mas é cólica. Eu falei, não é cólica. Eu falei, o Theo tá chorando muito. Eu falei assim, não é normal. E quando a gente chegou no hospital, aí eu fui, porque eu sou assim, eu vou. E quando eu fui, eu peguei o Uber, eu cheguei lá, a minha tia foi comigo até a Renata, e a gente já internou.
Ele já foi direto para oxigênio. E ela falou, ele tava com a saturação 78. E ela falou assim, mãe, ele ia morrer dos seus braços. Ela falou, se você não Nossa, com trouxesse essa ele ia saturação. morrer. Tava muito baixo, ele não respirava mais, Edu. Mas aí ele internou por conta de uma bronquiolite. Aí ele internou de manhã, aí à tarde a gente já foi para um hospital maior, porque a gente tava num só de criança, né? Eles já mandaram a gente para um retaguarda maior. Quando foi umas 5 e pouco, já levaram ele pra UTI. E Porque aí falou, Mas aí, eu vou perguntar, mas quanto tempo que ele ficou internado? ele ficou ao todo É, de UTI, 6 meses de UTI e 1 mês de enfermaria. nossa. Foi ao todo tudo isso. Só Ao um pouquinho. todo, tudo isso. Tudo isso por conta de uma bronquiolite. Começou nisso. Começou com a bronquiolite. E ali, e eu nem imaginava o que era bronquiolite. Pra mim, eu nem sabia o que que era, né? Pra mim, porque a gente, mãe de primeira viagem, primeiro uma gripe, e eu nunca ouvi falar, né? E ali ele ficou 6 meses entubado. E foi só a graça de Deus. Ela ri. Hoje a gente ri, porque é muito difícil. Foram 6 meses de muita angústia, eu falo, Edu. Eu já tô tenso com 3, 4 perguntas pra você. Foi 6 meses de, assim, de dormir numa cadeira dura mesmo de hospital, sem ir embora um dia pra casa. Todos os dias dentro do hospital. E me conta uma coisa, como foi sua experiência emocional nesse período todo aí? Eu acho assim, se a gente não. Às vezes eles colocam a gente falando assim, porque às vezes acho que assim, porque é Deus. Mas é Deus. Porque se não fosse, eu acho que eu teria tido alguma coisa, ou teria sido uma mãe surtada, porque assim, quando você vê seu filho entubado, internado, e às vezes eles não sabem nem o que é, e você pra lá e pra cá, o que você vai fazer? E eu só orava, de verdade. Eu entreguei o Theo nas mãos de Deus mesmo. No começo eu entreguei ele nas minhas mãos, porque a gente que quer fazer, a gente fala que a gente confia, né? A gente fala, não, Deus vai fazer, tá tudo bem, porque Deus tá no controle. Só que quando você tá lá, não é a mesma coisa. Quando você ouve os aparelhos o dia inteiro no ouvido, você vê ali, sabe, a pressão caindo, coisa, você fala assim, e agora? É muito difícil você ter fé, Ali sabe? ali eu trabalhei no Luzia 3 anos, ali você começa a perceber, você que trabalha no hospital sabe disso, que ali pra você, a vida é um sopro. Um sopro. Um Ali você sopro, sabe que é um um sopro. sopro. Eu, no segundo dia que o Theo internou, um menininho faleceu. Ele era um boliviano. E o Theo tava muito pior que ele também tava com uma pneumonia, ele veio de um outro hospital, mas fizeram uma coisa errada nele, que abriram aqui nele, aí fraturou, abriu, e o menininho faleceu, 3 anos. E quando eu vi aquela cena, eu dentro de uma UTI, o menininho faleceu, o desespero da mãe, eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, e quando chegar a minha vez? Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falava desse jeito pra Deus. É porque ali a gente percebe, dentro do hospital, que em qualquer momento você pode. Qualquer momento. E você pode ser o que for. A gente pode ter o dinheiro que for. Ali o dinheiro não adianta. Não tem, Ali o não dinheiro não tem. De adianta. verdade, não tem mesmo. E eu falo assim, foram meses que eu ficava em pé no berço, que eu ficava assim, olhando pra ele. E às vezes a médica falava, senta, mãezinha, vai descansar, vai embora um pouquinho, a gente tá aqui. Eu falava, não. Mas é por quê? Porque eu queria eu do meu jeito, porque eu tava ali como se eu fosse alguma coisa, né, com ele. Mas foram meses que eu falo assim que me deu assim um rumo para a vida hoje em dia, sabe? Que eu falo assim, a gente reclama de muito menos das coisas, mas foram meses que eu vi o Theo indo embora e o Theo voltando, sabe? Os meses que a gente descobriu uma cardiopatia nele, não sei se nesse meio termo, que era a bronquiolite, quando ele foi estubar a primeira vez, ele teve a primeira parada. Você vai perguntar isso, já posso contar? Desculpa, gente. Então conta assim, como que foi a sua gestação ao longo desses meses? A gestação ao todo foi a minha gestação quando eu tava grávida dele foi, tirando a intercorrência, foi tranquila. Mas dentro do hospital foi muito difícil. Muito difícil.
muito difícil mesmo. E, assim, às vezes a gente vê, é muito difícil, porque às vezes a gente acha que a nossa história é difícil, mas aí você vai ouvir a história de outra pessoa lá dentro, e aí você já fala: "Meu Deus, então não tô passando nada", aí você já se comove com outra pessoa, aí você já fica com aquilo na cabeça, sabe, aí você já fica paranoico. Você já colocou aqui. Conta algumas intercorrências ou preocupação médica que Sim, aconteceu. aí Pô. falei Você acha que eu vou perder? e quando o Theo teve a primeira parada que ele estubou, que aí ninguém sabia o que ele tinha, que aí começaram a investigar o que que era. Aproveita, bebe um pouquinho, né? Senão você vai ficar com a garganta seca e não vai conseguir falar. Você acha que é perder de fazer o comercial, né? Do copo da gente. Gente, tá gostoso. E assim, e ninguém sabia o que era, o que ele tinha. E e aí começaram a fazer muitos exames e, assim, ele era um boneco ali mesmo, de verdade. E era todo dia era furado, fazendo muitas coisas. E eu falei: "E aí?". Aí chamaram um cardiologista, que aí viram que ele tinha um sopro. Aí quando foi ver, não era um soprinho, o coração dele estava todo aberto, todo aberto. A doutora falou: "É como se fosse uma laranja cortada no meio, o coração dele tá aberto, mãe". Ela falou: "Ele só não morreu porque ele tá entubado". Porque o coração, né, com o pulmão, eles trabalham junto. Ela falou: "Todo o sangue do pulmão tá indo pra o sangue do coração tá indo pra dentro do pulmão. Ele ia ter uma embolia pulmonar". Ela falou assim: "Não sei o que aconteceu, mãe". Aí eu falei assim: "Eu sei o que aconteceu, foi a mão de Deus". E de verdade, não foi a mão de Deus. E ali a gente ficou 2 meses esperando uma vaga para ir para São Paulo, para o Hospital do Coração. Foi 2 meses de luta. Que aí eu falei assim que a gente ia atrás de tudo, eu queria fazer com tudo com a minha mão, porque aí eu entrei com advogado, ia atrás de amigos que achava que tinham e ninguém consegue. Sabe quando, assim, você tá num deserto mesmo que ninguém te responde? Foram 2 meses de angústia. E o Theo tinha as intercorrências, aí ele tinha parada, aí ele voltava, aí os médicos falavam assim: "Mãe, ele é uma bomba, qualquer momento ele pode explodir, você tem que estar Preparada pra tudo. preparada". E eu todos os dias naquela UTI, todos os dias, e ali com ele. E aí até que foi quando eu de verdade, falei: "Acabou". Porque aí eu vi ele muito branquinho, né, eu falei assim, porque eu achava que eu ia ter um negão, gente, mas ele veio um branquinho, bem surradinho, sabe, eu falava assim, cheio de aparelho, e aí eu comecei a chorar, eu fui pro banheiro do Luzia, e eu falo assim: "Gente, sabe quando você fala que eu pus a cara no pó mesmo? Eu pus a cara no chão". E eu comecei a pedir perdão pra Deus, e eu falei assim: "Deus, me perdoa". Eu falei assim: "Olha o que eu tô fazendo com essa criança". E aí eu falei pra Deus: "Eu sei que ele não é meu". Eu falei: "O senhor eu sei que o senhor só me emprestou ele nessa terra". Eu falei assim: "Então ele tá nas suas mãos". Eu falei: "Eu cansei, Senhor". Eu falei: "Me perdoa por eu querer fazer tudo". E aí eu coloquei a cara no chão mesmo. Eu falei assim, eu acho que eu gritava no banheiro, eu gritava, eu chorava mesmo. E eu falei: "Senhor, é seu". Eu falei assim: "Tá entregue". E quando foi isso, foi de noite, quando foi no outro dia de manhã, a vaga dele em São Bernardo saiu. Nossa, vocês é louco, vocês fazem a gente chorar, velho. Você Vocês acredita? sabem contar umas Você histórias, acredita? Mas foi e isso história mesmo, verídica, que faz a gente chorar. foi isso mesmo. Ai, conta aqui, como que você imaginava que seria o nascimento do seu filho antes do parto acontecer? Porque depois. Imaginava um nascimento de novela, que eu ia ter de verdade, nossa, que ia ser tudo aquilo, que nossa, que eu ia ter muito leite, que o Theo, nossa, ia ser gordinho, que ia ser tudo de bom, sabe? Que eu falar, eu comprei tanta roupinha e que a gente não usou, porque na UTI esses 6 meses ele não usou nada, porque não pode usar, né? E às vezes eu ficava cheirando e eu falava, nossa, eu imaginava ele com a roupinha, então eu imaginava que, nossa, ia ser uma criança de novela, que eu ia ter tudo, né, que ia ser tudo perfeito. Não, foi tudo ao contrário. Outra história. Outra história, outra história. Muito diferente. Tá. E como que foi os primeiros meses de vida dele? Os primeiros meses de vida dele foi muito tranquilo. Em casa, assim, tranquilo, né? Ele chorava, cansado, mas assim, em casa era perfeito, né? Porque a gente tava em casa, a gente tava bem, a gente tava
debaixo do ninho ali, né. Depois dos 2 meses que aí ele precisou internar, que deu um boom, aí acabou. Aí foi Acabou a paz. acabou a paz. Aí foram uns meses de sofrimento, de luta mesmo, que eu falo dias de glória, foi mesmo. Ali foi que acabou a nossa paz. Olha, falar com você que tá acompanhando a gente, não sei como que tá aí, aqui tá difícil. Tá tensa a situação. Aproveita esse momento, você que não tá inscrito no nosso canal, se inscreve, curta, comenta, compartilha naquele grupo do Zap da família, aquele grupo tranquilo. Sim. Que grupo de família é grupo tranquilo. Não tem E mais. você que não segue a gente lá no Instagram, vai lá, MCA Podcast. Segue lá, curta, comenta, compartilha, fala com seus amigos e é isso. Bora! Fala pessoal, tudo bem? André aqui da Top Tech. Estou aqui para apresentar a empresa para vocês. Para quem não nos conhece, nós estamos no mercado há mais de 9 anos, desde 2016, cuidando do smartphone de vocês. É isso aí. Aqui na Top Tech você vai encontrar acessórios para o seu celular, capa, cabos, carregadores. Nós só trabalhamos também com a parte de assistência técnica, a manutenção de telas, conectores, reparos em placa. E também trabalhamos com compra e venda de smartphones, é isso mesmo, trabalhamos com várias marcas, com Apple, Samsung, Motorola, Xiaomi e muito mais. Aqui, detalhe, o seu usado vale na troca. Fazemos o sistema de troca com troco e também compramos aparelhos. Para você que tem aquele aparelho que está velho em casa, quebrado ou inteiro, traz que nós fazemos uma avaliação e você ainda sai com dinheiro no bolso. Então não perde tempo, venha nos conhecer. Somos uma empresa idônea há mais de 9 anos no mercado. Estamos aqui pronto para atender vocês. Carol, como foi o momento e quando você soube que ele precisaria ir para UTI? A gente estava no quarto, eles na verdade ia começar só com uma medicação, e a gente estava no quarto, aí do nada entrou uma equipe médica muito grande e falou assim: "Ah, mãe, a gente tá acompanhando ele, mas a gente vai levar ele pra UTI, porque assim, lá ele vai estar mais assistido". E eu falei assim: "Mas como assim?". Eu falei: "Mas não é só uma bronquiolite?". Eu falei assim: "Não, mas a gente tá aqui no quarto". Eu falei: "Tá perto?". Ela falou: "Não, mãe, lá ele vai estar mais assistido". E, Edu, eu lembro até hoje, eles pegando ele, levando no bercinho, na entrada da UTI, e ele me olhou com 2 meses, sabe, ele deu a viradinha de pescoço, ali ele entrou, ali acabou a nossa história, assim, feliz, né. Ali foi quando ele teve já a primeira parada, ele já entrou, ele já parou de respirar, eles já entubaram, já não me deixaram entrar, eu fiquei quase 1 hora do lado de fora, esperando, e eu só vi elas correndo com o equipamento, e e eu não sabia. E quando a doutora veio pra me falar, e eu só falava pra ela: "Só fala que ele morreu, só me fala isso". Eu falava desse jeito. Aí ela falou assim: "Calma, mãe, senta". E eu falava assim pra ela: "Só me fala". E eu sozinha, dentro de hospital. E ela só falou: "Ó, só confia naquilo que você tem mais fé". Mas assim, ele tá muito ruim. Mas a gente entubou, passou catéter, passou não sei o quê, mas você vai conseguir entrar. Meu Deus do céu. É. Para aprofundar nisso, pra você acabar com a minha vida hoje, tenta descrever pra gente qual foi os sentimentos que você viu ao vê-lo internado nessa situação. Nossa. A gente fica muito impotente, de verdade. Eu falo assim, às vezes até vontade de chorar, né, você tá Ah, vendo? Porque a gente lembra da história, eh, é uma coisa que você não imagina, que a gente só vê com os outros, e só vê em novela, em filme, você fala: "Nossa", aí você chora ali. Mas quando você vê o seu, você fala: "Meu Deus", sabe, é uma dor na alma mesmo. Eu falo: "Eu nunca senti essa dor, nunca senti", né, quem já perdeu a mãe, o pai, tem alguma coisa, sente a dor. Eu falei assim: "Imagina o seu filho". E eu senti a dor que nossa, eu queria tirar ele de lá e me colocar. Eu falava assim: "Deus, coloca em mim". Falava desse jeito, porque era uma dor, é uma coisa assim, por mais que a gente tenha fé, por mais que a gente ache que vai ficar, não é fácil. Não é fácil, Du, em nenhum momento. tá. Nesse vendaval que estava acontecendo na sua vida,
Como que era a sua rotina durante o período que ele esteve na UTI? Eu fiquei todos os Porque eu dias. trabalhei ali 3 anos no Sim, Luzia. Então né, eu você conheço vê. muita coisa ali, eu vi muita coisa. A minha rotina E era eu vi a vida de muita gente passar ali. a gente acordava às 6 da manhã, porque o café é cedo lá, É né. cedo. Você acha que você acorda e toma café tarde, lá o café é cedo, E você lá a dorme gente cedo também. lá é cedo. E aí a gente descia pra tomar o café e a gente já subia e eu ficava o dia inteiro naquela UTI. Às vezes eu nem descia pra almoçar. Eu fiquei 6 meses nessa rotina. Descia pra tomar meu solzinho, eu falava assim: "O Ali, sol do preso". ali em cima ali que como que é É. o jardim de inverno. Eu ia, tomava meu solzinho, porque é muito frio, né, a UTI, então eu sempre estava e ele nasceu o Theo internou em abril, então lá era muito frio, muito, muito, muito frio. Então eu sempre de meião, de blusão e ia era a minha rotina. Tomava meu banho de sol, eu falava assim, eu me sentia que eu estava presa mesmo. Tomava, às vezes eu descia nos trailers lá do lado pra tomar um Lá café de embaixo, lá. verdade, porque, né, você às vezes queria tomar um café e voltava e ficava lá. Essa era a minha rotina. Aí minha mãe vinha, às vezes um dia ou outro pra pegar roupa pra lavar, e a outra avó dele também pegava as coisas, ou me levava uma marmita de comida diferente De pra comida gente de comer. verdade. Aí eu sentava lá no banco, lá embaixo, comia comida com eles. E foi isso, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Você tocou num assunto assim que interessante, que nem à noite, de manhã era tranquilo, mas à Sim, noite as pessoas ficavam com medo de morrer, de dormir e morrer. sim. Que lá em cima era uma gritaria nos quartos. E a UTI infantil é do lado da UTI adulto. Sim. Então a gente ouvia os adultos gritando. E assim, e é mesmo assustador que você Assustador. fala. Eu falo assim, nossa, tinha dia que eu falava assim, meu Deus, quem será que é fulano que essa pessoa tá chamando tanto? Sim. E vinha, às vezes, a visita no outro dia, às vezes a gente tava sentado lá de fora, que às vezes eles limpavam a UTI e a gente não podia ficar lá dentro, então a gente tinha que ficar lá fora. E eu falava assim, vou perguntar quem é fulano, porque fulano tava chamando muito. E, e a gente ficava assim, sabe? É uma coisa que eu falava assim, quem será que foi hoje? E é em frente ao centro cirúrgico. Aí, ou a gente tava sentado lá, saía o corpo, né? Que aí ele só tampava. Eu falava, meu Deus do céu. E era assim. Foi esses 6 meses, essa rotina. É porque ali as pessoas estão frente a frente com a morte. Sim, sim. E aí elas caem na real que elas estão ali, elas Sim, podem ficar vivas ou podem morrer. sim. Aí elas passam o dia todo e quando chega a noite, elas já viram tudo que tinha que ver Sim, e ficam, será que vai acontecer comigo hoje? E quando tinha criança que tinha intercorrência, todo mundo tem que sair do lado da UTI. E às vezes eu ficava andando pelos corredores lá do hospital, né? Da Do clínica Luzia. cirúrgica lá em cima? Lá em Do outro cima eu lado. descia, mas eu andava tudo, porque assim, a gente tinha que ficar horas do lado de fora, né? Porque até a criança voltar, eles fazer tudo, reanimar. E aí eu falava assim, meu Deus, será que meu filho tá bem? Aí você ficava, porque eu falo que aqueles corredor é o corredor mesmo do clamor, porque você não vai clamar com a sua alma mesmo, mas você clama, mas na igreja é muito fácil você orar, né? Quando você tá dentro de um hospital, que aí você vê os barulhos, vê o grito da dor mesmo, né? Interessante, que assim, eu andava nas clínicas cirúrgicas. Sim. Às vezes eu entregava um panfletinho e tal, Uhum. e eu escutava os outros pacientes gritando, ora por mim, pelo amor de Deus. O pedido de oração sincero. é um pedido sincero e você vê que a pessoa tá morrendo de medo de morrer. Uma vez eu tava no corredor, né, só não te cortando, e tinha acabado de entrar uma menininha. Ela tava muito ruim, ela veio de uma outra cidade muito ruim, a mãe dela tava no chão, sabe, gritava. E eu tava com o óleo ungido. Só que assim, eu falei assim, a gente tem que orar como mãe. Aí eu catei esse óleo ungido, o meu, aí eu dei na mão dela e falei assim, vai lá e ora pela sua filha. Eu falei assim, você é mãe dela. Eu falei assim, ninguém precisa vir. Eu falei, ora você. Eu falei, porque você é a mãe. E aí ela pegou até hoje, a gente conversa. E eu falo assim, por isso que às vezes é bom a gente andar naqueles corredores, porque às vezes a gente vê cada coisa. Você sabe, né? Cara, conta aqui, quais foram os momentos mais difíceis que você enfrentou durante a internação dele? Eu acho Conta aí uns 2, 3. Tá, foi quando ele teve a terceira parada dele, que ele não voltava, porque aí eles tubaram ele e tentavam deixar ele sem o oxigênio para ver se o pulmão dele dava. E ali para mim foi um dia que os médicos deixaram, falou assim, ó, a gente vai deixar os avós e quem quiser vir, o pai, quiser vir, poder visitar.
Falou assim, ele pegou uma bactéria do nada veio essa bactéria. E ali eu vi que foi um momento que, olha, nunca falei assim. Balançou. Falei assim, hoje ele vai embora. De verdade. Falei, hoje ele vai. E a outra vez foi lá no hospital, quando ele operou o coração, que ele saiu da cirurgia, no segundo dia ele tava muito inchado. Porque aí vem, né, eles ficam 10 dias, e até a doutora falou, mãe, não fica despreocupada, que a cirurgia vai ser um sucesso. O problema é ele. Se ele não aguentar o pós... Quando eu cheguei lá... Que isso? e quando eu cheguei lá, tinha um bebezinho também que tinha falecido, ele não aguentou a cirurgia. E pra mim, no dia da cirurgia dele, coisa assim, foi uns dias que Edu, a gente foi pra São Bernardo, e eu sozinha em São Bernardo, porque a gente tem que ir sozinha. Lá não podia entrar outra pessoa, que aí a gente faz teste do Covid, então não podia entrar ninguém. E eu sozinha naquela cidade, só eu e Deus mesmo. Sabe, ali, ó, fui. E eu falei assim, e agora? E se acontecer alguma coisa com o Theo, o que eu vou fazer? Aí ele ficou 16 horas em cirurgia. E eu doida andando pela cidade. Nunca tinha ido pra São Bernardo. E ali pra mim foi um dia muito ruim. E no segundo dia depois da cirurgia, que ele tava muito inchado, muito inchado. Até mandei uma foto pra você vai ver que ele, até os olhinhos dele tá bem, mas muito inchado. E ele só tremia as mãozinhas, sabe assim, ó. Eu via que ele tinha dor. Porque ele fez uma cirurgia do peito aberto. Então ele tava com marca-passo, tava com os drenos, foi muito assim, né? Então o Theo é o menino prodígio. Ele é. Tem muita coisa ainda. Que esse isso, Theo. cara? Tudo que ele passou É. é o menino prodígio. E assim, e esses dias foi os dias que eu falei, meu Deus. Aí eu falava, Senhor, aí eu pedia perdão pra ele. Eu falava assim, me perdoa, filho. Eu falei assim, olha o que a mãe tá fazendo você passar. Eu falei assim, mas eu queria tanto você aqui comigo. Eu sempre falei isso pra ele. Eu falei assim, eu só quero ser sua mãe, tá? Eu falei, me perdoa. E ele todo inchado, sabe? E você via que ele tava com dor, Edu, porque... E ele tomava já anestesia de adulto. Porque de tanto que ele ficou com anestesia, já não pegava mais. Então ele já tava tomando a dose de adulto. E eu via assim, ele tremia a mãozinha, tentava abrir o olho, mas ele tinha outro dia, ele vinha, já vinha com um sorrisinho. Eu mandei também uma foto, que ele tá com um sorrisinho, todo entubado, cheio de aparelho, cheio de dreno, e sorrindo. Vocês vão ver essas fotos. E sorrindo. E eu falei assim, é aí. Eu falei, é aí que eu tenho que continuar. Houve algo, alguém que te ajudou a ter forças nesse período? Porque você precisou, hein? Muito. Eu falo assim que eu tenho um apoio fora muito grande. De verdade. A minha família, a família paterna dele, muito grande. Não tenho o que falar. Eu acho que se eu não tivesse, eu acho que eu não conseguiria ter essa força, esse sorriso hoje que eu tenho, né? Porque a gente conhece histórias que tem gente que não tem uma ajuda e é muito difícil. Então eu tenho a minha mãe, que eu falo assim, era uma mulher que, Edu do céu, eu falei assim, os dias que eu chorava, teve um culto lá na igreja que eu tava assistindo online, teve o Corredor do Milagre, eu vi ela passando chorando, com a roupinha do Theo, e eu assistindo da UTI. E eu falei assim, meu Deus, eu falei assim, olha só, né? E eu falava assim, mãe, eu falava, não chora. Eu falei assim, o Theo tá bem? E eu sempre falei, tá tudo bem. E eu era a mãe doida lá, né? A mãe da fé lá do hospital. Eu falava assim, Carol, você é muito doida. Elas me falavam, eu falei assim, mas tá tudo bem, gente, ele vai sair daqui. Eu falei assim, eu vou. Eu falei assim, eu ainda vou comemorar o aniversário dele. Eu falava desse jeito, eu vou. Eu falava assim, e foi minha mãe, eles, o pessoal da igreja, meus amigos, assim, amigos mesmo, me ajudou muito, muito, muito mesmo, Edu. Muito mesmo. Tinha dia que eles mandavam dinheiro pra mim e o pessoal da igreja pra mim tomar café. E eu falava, gente, não precisa, porque aqui tem. Aí o que eu fazia? Eu tinha umas mães que vinham de outra cidade, não tinha shampoo, não tinha sabonete. Eu ia lá no mercado, comprava sabonete, shampoo e dava pra elas. Aí minha mãe vinha, elas estavam com um monte de roupa pra lavar. Eu falava assim, mãe, leva a roupa delas pra lavar, porque elas até sair daqui. Aí minha mãe levava a roupa delas, lavava e trazia. Foi assim. Foi esse. Então criou-se Foi! uma comunidade ali. Foi! E assim, é legal porque eu tenho contato com todas, a maioria, até com as doutoras, com as físicas, sabe? E elas falam assim, meu, e às vezes elas me ligam, falam, chegou uma mãe aqui, que tá com quase o mesmo caso que o Theo, você não quer conversar com ela? Eu falei, eu vou me formar em psicologia. Agora você virou mentora, né? Porque eu falei assim, mas é porque eu nunca fiz um barraco, porque assim, sabe? É porque meu filho. Eu falei, não, eu não sabia o que fazer, eu não sou médica, eu não sou enfermeira. Então eu sempre deixei na mão deles.
E sempre estava ali do lado, olhando, sempre agradeci, sempre fiz tudo. Então, fiz uma amizade muito boa até hoje. Que bom, né? Agora conta uma coisa boa. Qual foi o momento em que ele recebeu alta e pôde finalmente ir para casa? Nossa, esse dia foi. Não contei pra ninguém, porque eu sou Tá uma. contando em primeira mão aqui? Não, no dia que ele foi, eu falei assim: no dia que o Theo tiver alta, eu não vou falar pra minha mãe nem pra avó dele, pra dona Lúcia. E minha mãe já tava pensando assim: ó, no dia que ele tiver alta, a gente vai comprar um balão, que a gente vai sair do hospital, que não sei o quê. Eu falei: tá bom, e eu só ouvindo. E foi num domingo, eu tinha uma roupa dele que uma mãe me deu, era tipo uma saída da maternidade. Mas ele já tava com. O Theo já tava com quase 7 meses, aí ele ia fazer 8 meses quando a gente teve alta. E veio ela me deu, ela falou: eu comprei essa roupinha porque eu quero que o Theo saia com ela. Eu falei: tá bom. E só tinha sobrado essa roupa, Edu. E o Theo teve um dilema nos últimos dias, porque ele só tava com a sonda no nariz, então ele não deglutia. E a fono vinha falar pra mim, falar: mãe, ó, tá aqui, ó. Ela me dava o bico da mamadeira, tá aqui. Você vai trabalhar com seu filho. Ela falava: ah, é? Falei: eu vou trabalhar com ele, que era o serviço da fono. Mas eu ia, catava um monte de mamadeira, comprava um monte de mamadeira escondida e dava pra ele. E ele começava a deglutir. Tirava o leite, não pode, gente. O leite do tubinho, colocava na chuquinha e dava pra ele. E ele chupava. Eu falava: não. Aí quando foi numa quarta-feira, entrou a equipe médica e falou assim: olha, mãe, o Theo tá bem. Aí a fono falou: eu não daria alta pra ele, porque pra mim ele tinha que abrir a tráqueo. Que a gente ainda veio nesse dilema. Eu falei assim: ele não vai abrir a tráqueo. Eu falei: ele tá mamando. Aí as enfermeiras: não, ele mama. E ela: não. E sabe, o inimigo do lado: não, porque ele vai abrir a tráqueo, ele tem que pôr GTM. Eu falei: ele não vai. Ela falou assim: eu dou uma semana pra você voltar com ele, porque ele não vai comer Nossa, que equipe! no dia dele. Ela foi a única que eu falo, eu tive amizade com todas, ela foi a única. E a doutora falou assim: olha, mãe, a gente vai te dar uma alta, mas qualquer coisa você volta. E aí eu falei: sério mesmo que a gente vai ter alta? Ela falou: sério. Isso na quarta. Minha mãe tinha ido de manhã, e a equipe médica tinha passado, eu não falei nada. Só dei umas roupas que tava lá suja pra minha mãe levar embora. E demora muito a alta, gente, porque ela te dá alta de manhã, você só vai sair à noite. Porque até fazer papelada, fazer tudo. E aí foi quando eu fiz surpresa pra minha mãe e pra outra avó dele. Aí eu liguei pra dona Lúcia, eu falei assim: dona Lúcia, eu precisava tomar um banho, que aqui o chuveiro tá muito ruim. Eu posso tomar banho aí? Ela falou: pode. Aí eu peguei o Uber com o Theo sozinha do. Ele tinha acabado de sair. E aí eu cheguei no portão dela e chamei. Aí ela já chorou, né? Aí quando fiz toda a surpresa pra ela, e quando eu fui pra casa da minha mãe, a minha mãe: meu Deus, Carol, você fugiu do hospital com ele. E ela ficou: meu Deus, e ela ficou muito assim. Aí meu padrasto falou assim: você vai matar sua mãe. Eu falei assim: calma, mãe, ele tá bem, a gente recebeu alta. Ela: você é louca. Mas assim, foi uma sensação muito boa, porque eu queria dar essa felicidade pra ela, sabe? Depois de tanto Porque elas sofreram muito sofrimento, comigo. Mas muito mesmo, Edu. Eu falo assim, elas que vocês via, assim, sabe? Você olhava pra elas e falava assim: meu Deus, eu tô sofrendo, mas elas estavam ali junto. porque na verdade você via o que tá acontecendo. Sim. E elas só ficavam sabendo só quando você Ou contava. só foto, né? Que aí eu mandava vídeo, foto dele, só isso. E elas não podiam estar ali comigo, né? E acho que pra elas ficava muito mais tenso, que elas queriam a informação. Muito, e lá na UTI você não pode subir, né? E às vezes quando tinha uma intercorrência, a moça falava assim: olha, mãe, o nosso Theo não tá bem, eu só tô indo pra aí. Não pode, porque não pode subir, é só você mesmo. Ali você não tem outra pessoa, é você e você. Então, assim, você tem que ser forte. Você tem que ser muito forte. Hoje, olhando pra trás, tudo isso que você contou aqui pra gente, como que você enxerga toda essa trajetória e o impacto na sua vida barra maternidade? Vou falar barra. Uma barra. Eu falei: eu queria ser mãe, não assim. Todo mundo fala assim: você vai ser mãe de novo? Por isso que diz assim, Não. quando você for pedir, saiba pedir. Eu louvava muito o hino Quero Viver Algo Novo. Antes de ter o Theo. Eu sempre ficava: eu quero viver algo novo. Eu vivi algo novo. E eu falava assim: Deus, eu quero ter uma experiência, sabe? Porque eu só vejo o testemunho dos outros. Olha a oração. Eu falava como eu era tola, né? E pra mim, hoje, vendo tudo que aconteceu, eu falo assim: sou uma mulher muito
forte. Eu falo assim, não quero ser mais forte, porque eu já tô muito forte. Senão eu vou virar o Hulk daqui a pouco, né? Mas, assim, foi uma experiência muito grande. Se falasse assim, se Deus hoje falasse assim, ó, pra você ter o Theo de novo, você passaria tudo de novo? Passaria. Tudo de novo com ele. Não me arrependo de nada. Assim, óbvio que eu não queria que o meu filho passasse por isso. Eu queria que ele tivesse uma infância muito tranquila, porque ele teve muito atraso. O desenvolvimento dele não é o mesmo. Mas hoje, se Deus falasse assim, você passaria de novo pra você ter ele? Passaria. Hoje eu vejo ele o jeito que ele tá. Foi difícil esses 4 anos agora, ele andando, porque o Theo não andava. O Theo, quando a gente saiu do hospital, tudo, falava que ele ia ficar numa cadeira de roda. O médico neuro veio falar pra mim, mãe, você sabe que seu filho, ele é um tetraplégico, né? Nossa, mas eu tô ficando meio com raiva dessa equipe. Edu, Essa equipe ela gosta de botar você pra baixo? Eu tenho o Aldo, eu tenho o Cid, sabe? E eu falava assim, o Theo vai andar. E eu falava assim, Deus, porque eu falei assim, se o senhor prometeu que ele ia sair do hospital sem nada, eu creio que ele vai. Nada contra quem sai com uma GTM, quem sai com alguma coisa. Eu falei assim, mas ele vai. E assim, e hoje vendo ele andar, hoje vendo ele na escolinha, eu falei, valeu a pena. Fisioterapia todo dia, valeu a pena fono, valeu a pena tudo. Hoje ele não fala ainda, né? Mas valeu a pena, Edu. Muito. Já que valeu a pena, conta pra gente aqui como que o Theo tá hoje. Ah, o Theo tá terrível, terrível, gente. Continua prodígio. Graças a Deus. Continua prodígio. Hoje a gente tem um outro alarme aí, né? Ele, desse trajetória todo, o rim dele tá fora do lugar, então ele vai precisar fazer uma autocirurgia. Mas eu já falei pra ele, isso é de menos, Theo. Ah, você! De menos. Seja pró. Mas hoje ele anda. É o Prime, hoje é o Prime. E eu falei assim, às vezes a gente nem fala, as pessoas falam como o Theo tá, porque é difícil quando você vem de uma criança de UTI, então assim, tudo é muito pra eles, né? Uma gripe é muito, tudo é demais. Mas eu falo, gente, o Theo tá ótimo, tá muito esperto. Ele tá na Graças escola. a Deus. Nossa, muito até demais. Hoje eu tenho um adolescente, gente, ele faz birra. Ah, hoje faz charme. Hoje ele faz charme. Se acorda ele de manhã, ele já bate o pé, sabe? Assim. E eu dou risada, porque eu falo assim, senhora, eu orei por isso, né? Às vezes a gente vê umas fotos e fala assim, eu não imaginava você tá dentro do hospital, como que vai ser daqui a 1 ano? Como que vai ser daqui a 2 anos? E você vê hoje, quando você chega, e eu falo assim, é surreal, né? E hoje você vê ele assim, eu falo assim, meu Deus. Ontem mesmo ele veio com um negocinho da escola e ele só deu na minha mão. Aí agora ele dá assim o controle, se ele quer mudar, e eu falo assim, como pode, né, Theo? Eu falei, olha aí como que você tá. Pra quem não pegava nada, ele era muito mole, né? Ficou muito tempo internado. Hoje ele tá um moço. Graças a Deus, graças a Deus. E é isso. Tudo que é bom dura pouco. Olha, foram momentos tensos e emocionantes e felizes no final. Quero agradecer você que ficou com a gente até aqui. Quero agradecer você. Obrigado, Carol, por compartilhar com a gente essa história do seu filho, do Theo. Assim, vocês vão ver as fotos deles aí. Muito obrigado. Carol, Theo não. Fica à vontade. Gente, eu só quero agradecer a Deus por ter passado tudo isso e estar comigo, né? Agradecer minha família, agradecer a dona Lúcia, os tios. Nossa, como eu agradeço vocês de coração por estar comigo e meus amigos. E muito obrigada, Edu, por essa oportunidade. E nós que agradecemos. Na barriga vem, né? Mas é muito bom a gente contar um pouco e poder falar para as pessoas que tudo é possível, né? Às vezes a gente não precisa se esmorecer por pouco. Todo mundo fala, você ri muito. Eu falo assim, gente, mas se eu ficar chorando, eu falei, nada vai pra frente, né? Então a gente tem que sempre estar pra cima. Bom demais. Se você que ficou com nós até o final, você ainda não está inscrito, então aproveita agora, se inscreve no nosso canal. E você que ainda não segue a gente lá no Instagram, aproveita e vai lá agora e segue. Manda pro seu amigo, aquela sua amiga que tá passando por isso, né? Exatamente. Tá no hospital hoje, precisa de um empurrão desse, de uma injeção de ânimo para poder ela ter força para conseguir caminhar e falar, não, se fez na vida da Carol, vai fazer na vida do meu filho também. Eu acredito em Deus e Deus é poderoso. Exatamente. E nós, para fazer desse podcast o maior e o melhor podcast de Mogi, nós contamos com você. E é isso. Tamo junto e esquece.